Edu Lopes Podcast aqui no local especial, no Centro Cultural, aqui no Espaço Cultural Vergueiro. E hoje eu recebo uma grande bênção aqui no Edu Lopes Podcast, uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer na academia, é verdade, treinando, olha só que glória. E ele foi muito receptivo comigo, sempre aquele sorriso, sua esposa também. E eu tive a oportunidade, a felicidade de ser agraciado indo visitá-lo na A Palavra de Vida Church. Eu estou dizendo e citando aqui o nosso querido e amado, sim, ele é o amado, pastor Igor Alessandro. É isso aí. Seja bem-vindo, Igor. Eu que agradeço, pelo amor de Deus. Que honra, que prazer, Du. Você vê que Deus ele tem os seus propósitos, tem os seus meios das nossas conexões. E conexões com Deus é outra coisa, né? É no espiritual. Eu agradeço demais, como você mesmo disse, nós nos encontramos e nos conhecemos na academia. Batemos ali um papo e foi realmente assim algo que Deus literalmente aí uniu, né? Tive o prazer de recebê-lo lá no nosso ministério, uma palavra de vida. Sou pastor daquela igreja, né? Uma igreja que não é muito grande, mas o coração de Deus habita ali, sempre realmente com uma palavra firme, uma palavra verdadeira, uma palavra direcionada para a mudança, né? É como a própria palavra do Senhor nos diz, né? Sempre na metanoia, mudança de mente, e na metamorfose, mudança de atitude. Esse que é o evangelho, mudança de mente e mudança de atitude. E isso faz toda a diferença. Que sensacional! Olha só, o Daniel já abriu um sorriso ali, porque aqui a palavra de Deus é a força. E por falar em palavra de Deus, eu sou um homem que sigo Deus desde os princípios de minha vida. Estou certo de que se aqui estou hoje é porque Deus me abençoou e tem uma missão na minha vida. E nos momentos mais difíceis ele sempre atuou, sempre abriu uma porta. E eu tenho muita história para contar, mas o que eu quero ouvir é a sua história. Igor, Isso aí. como que você foi encaminhado para a palavra do Senhor? Para ser um homem de Deus e ministrar a palavra e abrir e levar conforto e esperança e uma nova vida para as pessoas que precisam. Legal, Du. É bom, é bem interessante eu começar a falar, porque assim, jamais eu pensaria ou desejaria estar realmente naquilo que o Senhor me colocou. Eu nunca pensei, eu nunca desejei, mas quando as coisas são de Deus, Ele propriamente coloca nos nossos corações. Eu era um menino normal, comum, realmente da periferia, né? Tinha um pai, uma mãe, abençoado, duas irmãs também, muito abençoadas. E assim, a nossa luta, né? Até se faz necessário falar isso, por isso que veio também o evangelho. A nossa luta sempre foi com o meu pai por causa do alcoolismo, né? Então era uma família que assim, meu pai trabalhava, tudo, era bem estruturado, enfim, mas tinha o problema do álcool, né? E ele começou a perder algumas coisas. E nessa perda de algumas coisas, minha mãe procurou alguns recursos. Então, desde o espiritismo até o catolicismo e resultando então no cristianismo. No espiritismo nós sofremos um pouquinho, tal, porque era uma coisa completamente diferente. No catolicismo a gente não sentia muita diferença. E aí então, quando eu era pequeno, né, muito pequeno, minha mãe começou a ir à igreja, né, como os antigos vão entender isso, que era chamado de círculo de oração. Eram as irmãs que oravam à tarde, uma vez por semana à tarde. Então era aquele culto fervoroso. E quando digo fervoroso, é aquele que a gente sente o Espírito Santo de Deus falando, Verdade. aquela atmosfera completamente divina e espiritual. E nessa ocasião, então, minha mãe começou a ir gostar e levou, né? Nós três que éramos crianças ainda. Só que assim, ela gostaria de assistir cultos à noite. E infelizmente, meu pai não deixava porque falava muita besteira, né? Minha mãe indo à igreja à noite achava que ela ia lá para outras coisas. Enfim, minha mãe sempre foi muito respeitada, muito respeitosa, fiel também, né? Mas tinha essa briga. E aí ela infelizmente desistiu. Passamos por outros caminhos que
De repente, então, vamos falar, né, para prosseguir, aos 18 anos de idade, meu pai ele ficou adoentado, né, ele tinha pressão alta, né, e teve um AVC com 18 anos, eu tinha 18, ele tinha 47 anos, Jovem. faleceu, jovem, muito jovem, faleceu. E aí, então, nós nos vimos numa situação meio que de desespero, vamos dizer assim. E aí fomos para a igreja. Já havia um pastor da família que cuidava muito bem da gente, no sentido de oração, aquilo que nós fazemos, o trabalho pastoral, né? De acolher, de orar, de ser, quando requisitado, sempre à disposição, sem pensar em outra coisa em troca, enfim, sempre ali disposto e disponível para todos, né, que desejarem. E esse pastor nos ajudou muito, e aí começamos a congregar nessa igreja. Era interessante porque eu jamais pensaria, eu tinha muita, não posso dizer... Resistência, essa é a palavra. Eu tinha muita resistência ao evangelho. Porque no decorrer da minha adolescência, meu pai com esses problemas realmente da bebida, e ele tinha epilepsia. Então, além da bebida, ele era epilético. Epilepsia alcoólica. Então, ele dava muito problema e vergonha para nós. E sempre minha mãe fazia aqueles cultos domésticos, né, para que meu pai melhorasse. E quando tinha culto, eu sempre saía antes, eu não gostava. Eu era tão assim, sabe, marrudo, vamos dizer assim, que certa feita um pastor pegou e profetizou na minha vida. E assim, eu sei que aqui é um podcast secular, para quem realmente está nos assistindo e nos escutando, profecia é aquilo que a pessoa ouve de Deus e passa para os homens. Amém? Então, assim, Amém. E ali aquele profeta, aquele homem de Deus, ouviu algo de Deus para falar comigo e falou assim, olha, Deus está falando para você, pedindo para falar para você, que você vai ser um grande homem de Deus, um pastor. Deus vai colocar vidas para você cuidar. Você crê? Geralmente, por educação, todo mundo fala, creio. E eu disse, não, eu não creio. E aí o pastor ficou sem graça. Ele falou assim, mesmo que você não queira, Deus vai fazer. Eu fiquei assim, né? Eu falei, olha, esse homem é corajoso. Enfim, as coisas foram afunilando. Depois, né, voltando, com 18 anos, eu me senti com um coração apertado e seguimos para a igreja. Nessa igreja, né, pastor Joel, até um abraço para ele. Um abraço a você, né, Joel. da Fonte de Vida. Eu era baterista, tocava também bateria, rock, essas coisas, então era meio, né? Enfim, e quando eu estava ali naquele culto, eu senti a necessidade, porque a igreja não tinha bateria, eu doei a minha bateria. Ah, você já tinha bateria? Já tinha uma bateria, e a minha bateria, até para quem realmente aí não conhece, a minha bateria era uma Peer, né? Era uma Peer, top, na época era uma top. Peer, 7 peças, tudo tal, e eu doei, literalmente doei. De coração, época, assim, de bate-pronto. Daí doei para a igreja. Assim, essa bateria aí é um pouco carinha, não posso falar o valor agora, que eu não sei, mas era um pouco carinha. Mas eu doei, porque eu senti no coração. Deus tocou teu coração. Porque a igreja estava sem bateria e eu doei essa bateria para a igreja. E aí... Bom, doei para a igreja, mas não tinha quem que tocasse. Eu falei, não vou tocar. Agora vai, né? Eu não posso tocar. Pelo amor de Deus, eu toco rock, gosto de rock, ainda estou começando na fé. E aí o pastor me convidou para tocar. E aí, então, foi literalmente a porta, a brecha que o Senhor precisava para justamente colocar a semente do evangelho no meu coração. E eu comecei a tocar, comecei a gostar. Você tinha 18 anos, tá? 18 anos. Comecei a tocar e tudo, e comecei a gostar. Então, a minha vida iniciou por causa da música, por causa disso. E teve um culto que foi muito marcante para mim, porque assim, eu estava um pouco, com o coração pesado, justamente por causa da perda do meu pai. Enfim, e o culto rolando. Quando terminou o culto, esse pastor me deu um abraço. Sabe, um abraço assim, paterno, abraço que eu posso dizer, eu nunca recebi nem do meu pai em relação a isso. Não era o pastor Joel que estava me abraçando, mas o próprio Deus me abraçando. E eu senti aquele calor, eu senti aquilo que nós falamos hoje, quando eu ministro, falando, olha, o seu pai, o nosso pai está te abraçando. E isso é uma verdade. Eu senti literalmente o abraço de Deus. Tá, aí tudo bem, agora me converti. As minhas amizades...
eram amizades que me levavam. Então, tinha aqueles barzinhos em Pinheiros. Uns ambientes mais dark, enfim, né? Enfim, comecei, eu não virei as costas, mas literalmente eles foram entendendo esta jornada, essa minha caminhada, e foram então, né, saindo. E eu comecei então a prosseguir aquele caminho que estava maravilhoso e continuo nesse caminho, com 18 anos. E aí o que acontece? Nessa ocasião, então, eu falei assim, bom, agora eu sou convertido, agora posso dizer que eu sou cristão, sou crente, tudo. Só que eu era muito cético. Eu sempre fui muito cético e também muito curioso. E eu sentia, e assim, no meu coração, é engraçado falar isso também, eu tinha o desejo de ser juiz, né? Olha. E eu estudava. Então, assim, enfim, na época eu tentei o direito, não deu certo e tal. Daí eu falei, não, tem que fazer uma faculdade. Comecei a fazer ciências contábeis. Fiquei uma semana na faculdade. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Não, nada a ver, Saí. né? E olha só como interessante. E aí, tal, na Sumaré, naquela época, tinha uma banquinha de cachorro-quente. Eu saí da igreja, tudo, e fui para essa banquinha de cachorro-quente. Chegando lá, tinha uma mulher que estava me olhando muito, assim, uma senhora, na verdade, me olhando assim, sabe, com um olhar assim meio, né, investigativo. Eu falei, pronto, será que essa mulher me conhece? Então a gente já começa. E aí ela pegou e falou assim, muito interessante pontuar isso, porque muitas pessoas acham que o mundo espiritual não existe, que Deus não vê todas as coisas. Vê todas as coisas. O nosso Senhor, ele é onisciente. Nada passa pelo Senhor. Aquela mulher olhou para mim e disse o seguinte, eu conheço o seu sonho. Deus está falando para mim que ele vai realizar o seu sonho e o sonho dele é maior do que o seu. Eu falei, bom, isso é supérfluo, porque, né, tudo bem, estou vendo você que essa mulher... cético, ouvindo uma... Sim. Eu falei, bom, isso é uma profecia completamente simples, né? Deus conhece e tal, enfim, tal. Muito aberta. E no meu coração, e aí ela pegou e falou assim, só para você saber que é Deus falando contigo, o seu sonho é você você fazer direito e depois, consequentemente, né, passar a ser um juiz. Mas o Senhor manda te dizer que o sonho dele é maior do que o seu. Ele vai te fazer um ministro do Evangelho. E eu falei, nossa, essa mulher agora pegou na veia. Pegou forte, porque né? eu falei, ninguém sabia disso. Eu estava sozinho. Sabe Sabe quando você pega o carro e vai e sai, sabe? Lógico, enfim. lógico. E ela falou a respeito disso. Eu falei, meu Deus. Ela trouxe a revelação do Senhor. E aí ela continuou. E ainda falou assim, só para você saber que é Deus falando contigo e que o sonho dele é maior do que o seu, você queria ser juiz, mas assim diz o Senhor, que você vai ministrar juízes, você vai ministrar parlamentares, você vai ministrar advogados, você vai ministrar pessoas que realmente estarão, né, na sua visão maior do que você. E daí eu pergunto para você, qual é o maior sonho? O sonho de Deus ou o seu sonho? E ali eu me desabei. Nossa, aos 18? Já estava próximo dos 19 anos naquela caminhada. E aí o que aconteceu? Bom, sabendo disso, como eu sempre falei que eu sou curioso e cético, eu comecei a estudar. Então fui fazer teologia, da teologia me aperfeiçoei, bacharel de teologia. A teologia, faculdade. Faculdade. Tá, aí terminou a teologia. Isso, daí veio as línguas e tudo, que é hebraico. O Igor Alessandro é professor de hebraico. E aí foi indo. E aí, enfim, fui me aperfeiçoando. Até hoje eu faço cursos. Na plataforma. Você não para? Não paro. Até hoje eu sou aluno da FTB, Faculdade Teológica Bethesda. Mando até um abraço para o pastor César. Um abraço que à é meu faculdade. mentor também. Então, assim, até hoje eu faço isso. Só que é interessante, o que acontece? No decorrer da minha vida ministerial, sempre foi uma luta, no sentido assim, para eu me batizar. No dia do meu batismo, eu fiquei pensando, poxa, será que eu vou me batizar? O batismo das águas. Das águas, o arrependimento, né, que nós pregamos. Então, assim, naquele dia foi um dia muito difícil, porque aquela luta entre a carne e o sangue e o espírito. E é mesmo espiritual. E aí, graças a Deus, eu entendi o propósito do Senhor, desci as águas, tudo. E foi tão interessante que depois disso começou a desenrolar muitas coisas na minha vida. Nós estamos contando aí, você, Igor, com quantos anos? Aí eu já estava com 20 e poucos anos. Já estava namorando? Não, aquelas, né, namorando a tua atual esposa. Não, a Patrícia não. Como que a Patrícia entrou na história? Tempo depois. Tá.
muito tempo. Aí você continuou aí, tal, e sim, como que você aí se batizou? sim, daí me batizei e tudo, né? Recebi a Cristo como Senhor da minha vida. Continuei na igreja, Tá. tocando tudo. E aí começou então aquela vontade de falar de Deus, né? De falar da palavra do Senhor. Só que eu não queria falar qualquer besteira. Por isso que veio o ensino, por isso que veio o Tá. estudo. Fui batizado com o Espírito Santo, né? Foi em Campinas ainda que eu fui trabalhar lá. Tudo, fiquei 3 anos em Trabalhava Campinas. com o Eu, quê? eu Em trabalhava que área? com concessionária. Eu fui já auxiliar de vendas, já fui garantista, já fui um monte de coisa na área de concessionária. Tá. Enfim, pós-venda, né, de concessionária. E aí eu recebi uma proposta de emprego, fui para Campinas, trabalhar na divisão Peugeot. Fiquei 3 anos lá, depois retornei para São Paulo e lá Tá. em Campinas, quer dizer, fui batizado com o Espírito Santo, né? Foi uma coisa assim maravilhosa, tudo que eu carrego até hoje como uma das experiências mais tremendas da minha vida, né? E depois disso voltei para São Paulo, né? Comecei a trabalhar na Cautabiano, divisão Tá. Conheço. Chrysler, Dodge, Jeep, Mercedes. Fiquei Na Jafé, não? não aqui na Pacaembu. Na Pacaembu. É. Tá. Aí eu fiquei lá quase mais de 15 anos, né? E foi interessante também, depois conto a respeito disso. E aí foi desenvolvendo então o ministério. Até então eu não tinha igreja nem nada, porque eu congregava em algumas outras igrejas. Essas igrejas, né, que foram 2 igrejas até conceituadas, que infelizmente hoje não existe mais. Né? Foram igrejas assim, que me ensinaram muita coisa, e vale lembrar aqui, falar que assim, eu aprendi aquilo que é para fazer e aquilo que não se deve fazer também. Por quê? Porque quando você é levantado como ministro na casa do Senhor, você começa a ver os bastidores. Você começa a ver por trás das câmeras. E isso tem um propósito de Deus, para te fortalecer. Apóstolo Paulo ele vai falar a respeito que as nossas tribulações têm que gerar em nós, né, um efeito de experiência, de esperança, para que a gente não venha realmente desistir, mas sim fortalecer. Tudo tem um propósito diante do Senhor nas nossas vidas. E é tão interessante que ele diz o seguinte, que assim não nos sobreveio provação ou tentação maior que nós não consigamos aguentar, mas junto com ela o escape. Então esse negócio de falar, não aguento mais e tal, nós aguentamos, porque Deus sabe que Ele vai dar na justa medida aquilo que nós suportamos. Tem aquela fala de Deus, né, que não dessa maneira, que Sim. Ele te dá o fardo que você Que aguenta, consegue carregar. Né? Nunca te dá mais e nem menos. Deus ele é tremendo. E aí, então, nessas 2 igrejas que eu pertenci, tudo, então aprendi muito. Já ministrava a cresci, palavra nessas igrejas? Já Já era pastor? Sim. Tá. Não, eu era evangelista. Evangelista. Isso. Então já ministrava, já conhecia a palavra, né? Como eu já estava fazendo o curso de teologia, faculdade de teologia, bacharel de teologia, em uma delas, né? Que eu não vou falar o nome para, enfim, eu já estava dando aula na escola dominical, Tá. né? Enfim, e foi seguindo essas questões assim, crescendo espiritualmente. E aí chegou num dado momento em que o Senhor afunilou as coisas para nós montarmos um ponto de pregação. E esse ponto de pregação foi lá perto de casa. Foi interessante também falar isso, que eu lembrei agora. Era ponto de pregação. Não é uma igreja, não é um local, é um ponto. Isso, só funcionava de quarta-feira. Tá. Né? Era um local, era um dia que nós louvávamos, eu dava uma palavra e era um culto, literalmente um culto. Mas não era uma igreja. Inclusive, quem cedeu isso foi até o nosso irmão Itamirã, que faz tempo que eu não vejo, um abraço para ele. Itamirã. Ele era dono de uma transportadora. Esse local era uma transportadora falida. Ele tinha 4 caminhões parados com um motor, né, quebrado, enfim, e que ele já havia, ele congregava em uma outra igreja e que ele havia mostrado aquele local para outros pastores, para falar assim, ninguém quis. E aí, num dado momento, olha só, eu, né, tomando banho, após tomar banho e tudo, sentei no sofá e falei, puxa, eu vou falar com o Itamirã, aquela voz, fala com o Itamirã, que eu já tinha esse projeto. Né? E eu fui falar com ele, falei, Itamirã, tal, assim, assado, ontem eu estava, né, orando, e Deus me direcionou para falar com você em relação a montar um ponto de pregação. Ele começou a chorar.
E aí foi quando ele falou, ó, eu já falei com tantas pessoas, com alguns pastores, e ninguém quis pegar, ninguém, né? Porque ela é uma transportadora desativada, tá com problema, tal, terreno próprio, tudo certinho. E aí começamos, aí limpamos, né? Todas aquelas coisas e tal, deixamos bonitinho tudo. Du, foi tão interessante que o Senhor, quando eu entrei ali para fazer o primeiro culto, que era do ponto de pregação, o Senhor falou assim, ó, conta 6 meses. Fala para ele que em 6 meses eu vou transformar esse lugar. Não era transformar o ministério, mas transformar aquele lugar. Du, em 6 meses, era só de quarta-feira. Em 6 meses, aquela transportadora que estava falida... Eu imaginei. Ela começou a funcionar. Ele arrumou um caminhão, arrumou outro, ele foi. Ganhou, sabe, uma bênção lá, de um dinheiro que estava parado, de uma causa na justiça. Que glória, hein? Que estava parada, ele começou então a arrumar. E aí, no dia que ele foi falar comigo, ele falou assim, eu tenho uma notícia boa, uma outra ruim. Aí eu falei, fala que eu já estou esperando. Bom, a notícia boa é que, graças a Deus, eu já... não é atualizar, ele já colocou novamente a transportadora para rodar, né? Olha, eu já coloquei novamente aí a transportadora legalizada, com todos os documentos, saiu agora e tudo. E a notícia ruim é que, infelizmente, vocês vão ter que sair. Eu falei, mas eu sei, Deus falou que quando nós saíssemos daqui era porque a transportadora estava certa. E no dia que nós saímos de lá, encontramos, né, um local um local pequeno, de 82 metros quadrados, onde quase um apartamento, né? Iniciamos para quantas pessoas, trabalho. Igor? Ali tinha umas 30 pessoas, por aí. Bom. E aí começamos. Só que o ponto de pregação era muito bacana, porque eu sempre conheci até hoje, conheço muitas pessoas. Então eu trazia bandas, trazia o pessoal do louvor, tal, sempre eu dava uma palavra, então enchia, lotava. Era ali na Roque de Moraes, conhece ali na Roque de Moraes? Através da Roque de Moraes. Tá. As pessoas do prédio escutavam, desciam para participar ali do culto. Eu falei, meu Deus, tá maravilhoso. Acho que, né, Deus está no negócio. E quando foi para montar um ministério mesmo como igreja, eu falei assim, não, tá muito bom. Por quê? Porque eu sou ministro itinerante. Ministro itinerante é o seguinte, eu pregava em vários lugares. Você pode ir em várias igrejas. Eu pertencia a um ministério lá de Guarulhos, né? Eu tinha o meu pastor, minha pastora. Pertencia ao Ministério de Guarulhos, mas eu era itinerante, então eu recebia muito convite para pregar e tal, né? Enfim. Eu falei, não, tá muito bom, porque eu pertenço ao ministério, prego aqui, prego lá e tal, recebo convite, tudo. Tem o ponto de pregação, que graças a Deus tá bombando, tá beleza. E aí, quando a gente acha que a gente está, né, tranquilo, o Senhor sempre vai nos chacoalhar para nos tirar da zona de conforto. É igual Abrão, né? Abrão, ele foi chamado pelo Senhor com 70 anos de idade. Ele estava na casa do seu pai, enfim, Terá e tudo tal. Daí o Senhor chama, né, a ele e fala assim, ó, sai da tua casa, da tua parentela, para ir para uma terra aonde eu vou te mostrar. Quer dizer, Deus não mostrou nada para Abraão aonde ele deveria ir, mas ele ia seguir os passos. Sim. Enfim, era uma zona de conforto. E aí Deus tira Abraão aos 70 anos de idade, da zona de conforto, para realmente fazer a obra do Senhor. E foi assim que aconteceu comigo. Eu estava numa zona de conforto muito satisfatória, tudo, e de repente o Senhor fala, bom, agora você vai ter que sair daqui, agora vai procurar e vai montar um ministério. Aí eu falei assim, bom, tudo bem, montar um ministério, o ponto de pregação está muito bom, está indo muitas pessoas, tal, legal, tudo, vai dar tudo certo, né? Beleza. Pensou você, né? Pensei eu. Aí eu montei o ministério, tudo, corri pra caramba, tudo tal. Tudo assim, sabe, sempre investindo. Sim. É interessante que até hoje existem alguns mantenedores do ministério, mas assim, a maior mantenedor é seu. É você. Porque eu acredito nessa obra, e eu não estou sendo demagogo aqui. Quem conhece a minha vida, quem sabe, quem vai escutar isso, sabe daquilo que eu estou falando. Já dei carro, já dei rescisão da Caltabiano, tudo investindo no ministério, entendeu? Glória a Deus. Enfim, recentemente vendi meu apartamento, tudo, foi mais da metade na igreja, entendeu? Então, assim, eu tenho isso porque eu creio realmente na obra que o Senhor colocou nas minhas mãos. E ela é grande.
E eu creio, eu agradeço a Deus por isso daí. Amém. Não do espaço geográfico, Não. mas espiritualmente eu sinto que, graças a Deus, Deus está conosco, né? E vamos pode lá. falar. Você montou o ministério, mas esse já é o ministério, a Palavra de Vida Church? Ele vai mudar de nome depois, porque nós iniciamos como Assembleia de Deus, uma palavra divina. Tá, Assembleia de Deus, uma palavra divina. Nós estamos falando em que ano isso? Em 2008. Você já estava casado? Já estava casado, só que com uma outra pessoa. Tudo bem, tá. Uma outra pessoa que depois, né, a gente pode Não, falar não, isso não, tudo bem. Isso família e tal. Aí você é Assembleia. Uma palavra de Deus, Assembleia de Deus. Uma palavra de vida. Uma palavra de vida. Quanto tempo durou essa Assembleia? Durou até 2020, agora mesmo. 2020, você sozinho, era seu ministério? Meu ministério. Tá, seu ministério. Que continua, né? Então, assim, o que acontece? Por que houve essa transição agora da Assembleia de Deus para uma palavra divina? Se você quiser falar, a palavra é sua. Porque a Assembleia de Deus, a gente já não tinha mais o estereótipo da Assembleia, né? Tá. Eu uso barba, às vezes eu o prego, dress code é mais despojado. Às vezes eu prego de terno, às vezes eu prego de camisa. Também a música vem nesse novo propósito. Porque, inclusive... A decoração da igreja. Inclusive, eu quero te fazer pergunta, já aproveitando esse pequeno espaço aí. As igrejas, elas se difundiram em vários segmentos, né? Em vários públicos. E muitas igrejas hoje, a gente não vai citar nomes aqui, eu conheci algumas, tal, mas eu posso citar. Bola de Neve, por exemplo, que eu fui ver, com a prancha de surf, as bandas e tal. A protestante, a batista, né? A renovadora, também traz a música e nos cultos. Quer dizer, as igrejas tradicionais evangélicas seguem o mesmo caminho, mas também R.R. Soares, por exemplo, traz as músicas. O Silas Malafaia, não sei se na Assembleia existia, mas o R.R. traz. Eu inclusive entrevistei a Kelly Moore, que está na Igreja Internacional da Graça, que é uma amiga minha de eventos, e hoje ela se foi convertida totalmente ao Senhor. Ela é evangélica, canta gospel, por uma bênção que ela recebeu nessa conversão definitiva de um livramento da mãe dela. Certo. Então, você sai da Assembleia de Deus, uma palavra divina, e monta, então aí vem... Uma palavra de vida church. Uma palavra de vida church. O que a gente precisa entender, Edu, é que é o seguinte, a movimentação e os tempos mudam, né? Só que, assim, o fundamento continua o mesmo. O fundamento é a palavra. Né, que toda a nossa fé, regra de fé, a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Não tem como realmente mudar isso. Então, tudo aquilo que está na Bíblia, nós servimos ao Senhor justamente por aquilo que está escrito. Então, o fundamento não muda, mas os tempos e as movimentações mudam. Agora, existem muitas pessoas que, infelizmente, transitam por extremos, os legalistas e os liberais. Os legalistas são aqueles que são doutrinas, fazem da igreja algumas doutrinas humanas ou doutrinas de homens, no sentido seguinte: olha, não pode usar saia. Quer dizer, está na Bíblia? Não está, mas é realmente um pensamento guardar deles. O sábado. Guardar o sábado, isso também está não poder cortar o cabelo. E todas essas coisas. Em contrapartida, tem os liberais, né? Que você pode viver uma vida completamente desregrada, bebendo, fumando e tal, porque Jesus já perdoou os nossos pecados. Não é isso que a palavra do Senhor fala. E nós estamos vivendo, então, essa época aí da hipergraça. Dos legalistas, dos liberalistas. E os liberais. E aí eu te pergunto, também a palavra, as escrituras sagradas, a nossa Bíblia, alguns interpretam equivocadamente. Sim, tá na Bíblia isso aqui, mas até os leigos leem a Bíblia. Não, mas eu posso fazer porque está aqui na Bíblia. Não pode. Mas onde diz que não pode? E como que a gente vai... Como que nós vamos saber o que é verdade? Por isso que é importante você estar perguntando ou fazendo parte de uma igreja onde o pastor é um estudioso da palavra.
Porque hoje tem muitos curiosos, muitos teólogos de internet, muitos curiosos. As maiores seitas são retiradas da palavra do Senhor. Que assim, até mesmo com um coração bondoso, mas infelizmente ignorante, no sentido da falta de conhecimento, aplicam coisas que a palavra do Senhor não diz. Por isso que é muito importante conhecer a palavra. O profeta Oséias, ele vai dizer o seguinte, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor através da sua palavra. Hoje existem muitas bizarrices que dizem que está na palavra do Senhor, que são ditas como regras e que realmente não está. Você pode citar alguma bizarrice ou não é possível? Não, vamos manter, tá bom, vai. Não, podemos. Não, um exemplo, Podemos... não citar de onde. Mas, por exemplo, eu vou me expor pode falar, aqui. não, assim. Com certeza. Tem um grande influenciador, um cara milionário, bilionário, que dá suas palestras e usa muito todas as citações bíblicas nas suas conduções e fala palavrão assim absurdamente. Aliás, eu particularmente... Não importa, eu vou citar o nome dele, é o Pablo Marçal, que eu acho que, Pablo, bacana tudo que você faz, o que você já conquistou, mas, por favor, existem jovens, adolescentes que assistem suas palavras, suas exposições, suas técnicas de condução de vida, que não é dado a certeza, ou não vejo como certo... um exemplo de falar muitos palavrões, ou criticar e trazer a Bíblia, ou as palavras, as escrituras sagradas, em um ambiente que você está proporcionando que não é o ideal. Minha opinião. Tá certo, correto. Minha opinião. Correto. Quer dizer, o exemplo. Então, veja, assim, muitos trazem hoje versículos e citações bíblicas, e eu queria saber, na verdade, Igor, pastor... Pode perguntar. Vou te falar o seguinte... Será que Deus, realmente, o que eles pregam é verdadeiro em seus corações? E o que eles levam, a vida que eles levam, trazem também, abrandam vidas, pessoas que sofrem, distribuem um pouco do que eles têm de sua riqueza material, mas falam também de sua riqueza espiritual? É verdade ou não? Ou é só o marketing? Muito marketing em cima de Deus. É muito marketing, porque falar no nome de Deus traz uma certa veracidade, um certo valor, um certo poder, mas tudo envolve na presença do Senhor a motivação, a intenção do coração. Olha só que interessante, né? A palavra do Senhor no livro de Números vai falar de um profeta vendido, um falso profeta. O nome dele é Balaão. Esse Balaão, ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, né, em troca de muito dinheiro. Vamos falar nas palavras de hoje para ficar interessante. E aí, então, o exército inimigo chega para Balaão e fala assim, olha, nós vamos pagar isso aqui em ouro, tudo, se você amaldiçoar. Porque eles leram que realmente aquele que pudesse amaldiçoar o povo de Deus sendo amaldiçoado, se enfraqueceria e então perderia a guerra. A vitória seria certa. Sim, é básico isso. Em outras palavras, aí Balaão era um homem que escutava a voz do Senhor, que conhecia a presença de Deus, sentia a presença do Senhor e Deus ainda falava com ele. Quer dizer, um profeta completamente vendido, um falso profeta que via Deus, que sentia a presença do Senhor, que Deus também se comunicava com ele, mas era um profeta vendido. E aí o que acontece? Deus até permite que ele vá realmente fazer isso, aceita e vai juntamente com esse pessoal. E é interessante que a mula de Balaão fala com Balaão. E Balaão não entende, não vê. Quer dizer, a própria mula fala com o profeta e o profeta não entende, não compreende, não tem essa visão, essa revelação que um próprio animal está falando com ele. Enfim, ele bate na mula, mas o que eu quero dizer? É o seguinte, o que realmente podemos caracterizar em relação a um falso profeta? Existem pessoas que elas falam bem, existem pessoas que sentem a presença do Senhor, existem pessoas que até conhecem a palavra e falam aquilo que é verdade da palavra.
Mas o que vai girar em torno disso, o que vai ter aceitação do Senhor ou não, é a intenção do coração, é a motivação do coração. E hoje nós vemos muitas pessoas que usam a palavra do Senhor para se beneficiar. Eu estava vendo recentemente com a minha esposa que ele estava um vídeo pequeno que ele estava passando, e é tão interessante que quem não conhece a palavra, por isso que eu falei que assim, é muito bom você pertencer a uma igreja onde o pastor é um estudioso da palavra, que conhece principalmente É um os teólogo. originais. É um teólogo, né? Porque ele fala de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, ele fala o seguinte, que na formação tanto do homem como principalmente da mulher, a palavra auxiliadora, que está no hebraico, que é ezer, ali está socorro, auxílio, aquela que ajuda, quer dizer, a auxiliadora Deus fez a mulher para nos auxiliar, para trazer um socorro, para nos ajudar, entendeu? Sim. Tudo isso. Só que ele fala o seguinte, que no original não é auxiliadora, mas é uma opositora. Aí então Deus faz uma mulher que se opõe ao homem. Que casamento que vai dar certo? É isso? Não dá. Você está entendendo? E aí ele fala isso. E um monte de gente quer dizer, nossa, tal, legal. Quer dizer, a falta de percepção, de visão e de entendimento e a força da comunicação que um homem tem, né, esse homem tem, como muitos outros que já apareceram na história, que aparecem e Sim. somem, infelizmente eles causam realmente uma contaminação completa, danos muito grandes. muito grandes. Entendeu? Então, assim, o que acontece em relação a isso? Que nós precisamos tomar muito cuidado. Nem tudo que ele fala a gente tem que aplaudir, nem tudo que ele faz é uma intenção para ajudar, mas propriamente, né, para angariar mais recursos, né, porque tudo ele ganha. Enfim, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Agora, palavra de vida church, vamos falar agora. Eu tive a oportunidade de ir à ceia, Sim. que eu achei foi uma grande bênção na minha vida, num domingo. E como que estamos? Como que a Palavra de Vida Church está? Como que nós podemos buscar a Palavra de Vida Church, conhecer os dias dos cultos? E o que é? Qual é a missão? Então, Du, você conheceu, né? Ali nós fazemos um barulho santo, no bom sentido, por causa do seguinte. Nós pregamos a palavra. Aí talvez alguém que esteja nos escutando fazer, mas a minha igreja também Todas as igrejas pregam a palavra. Mas aí vai da intenção do coração. Por quê? Porque ali é um povo sincero, um povo humilde, um povo que está ali também para aprender. Vem muitas pessoas também para serem ensinadas, direcionadas. Porque da pandemia para cá mudou muita coisa no templo eclesiástico, né, como igreja. Mudou muita coisa. Até na percepção, na visão das pessoas. O que acontece? A pandemia parece que desconfigurou muitas coisas, principalmente a fé de algumas pessoas, que antigamente iam à igreja para cultuar. Apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele vai falar que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Esse é o culto racional. Isso é um culto pensante. A gente sabe aquilo que está realmente entregando. Então, quer dizer, nós, quando vamos a um culto, não vamos necessariamente para receber, mas, em primeiro lugar, para dar. Dar o quê? Adoração, atenção, louvor a Deus. E, consequentemente, o Senhor, como Ele é bom, Ele sempre vai nos abençoar. Só que o que acontece? Hoje em dia, a igreja ela é vista como um local, não somente um clube, mas um local de conexões, um local de network, um local de marketing, conexões, dinheiro com dinheiro. Principalmente por causa das redes. Eu não prego contra a rede, mas você sabendo usar, isso vai se tornar um benefício para você. Só que o que acontece? As pessoas perderam o temor, e temor na palavra do Senhor é um profundo respeito. Perderam o temor com a pessoa de Jesus, com a pessoa do Deus Pai. Entendeu? Então, assim, nós lá, qual é a nossa visão? A nossa visão é ensinar, é preparar pessoas para o dia mau. É aquilo que o apóstolo Paulo diz na carta dos Efésios, que nós devemos estar preparados para o dia mau, porque ele vem. Efésios 6? Efésios 6 fala a respeito da armadura das de Deus. armaduras de Deus e tudo e tal. Então, assim, a gente precisa preparar o nosso povo.
Porque, assim, aquilo que o Apocalipse fala, aquilo que realmente nós temos estudado, isso vai acontecer. E talvez alguém fale assim, mas não dá para combater isso, não dá para reter, não dá para... Não, aquilo que é dito por Deus, isso vai acontecer porque é necessário. É como os 12 discípulos que estavam com o Senhor Jesus, e Jesus ensinando, né, e caminhando com eles, alimentando, né, doutrinando, tudo aquilo de bom e de melhor. De repente, no final do ministério de Jesus terreno, durou 3 anos e meio aproximadamente, ele pega e fala para um dos seus discípulos, olha, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores. Não, que isso? O Senhor é meu mestre, tem me ajudado, tem me ensinado, eu não vou deixar que ninguém venha pegar. Mas ele fala, mas isso é necessário. Então não tem que vocês fazerem nada. Isso é necessário para que haja vida e vida em abundância. Se Jesus não morresse, se Jesus não fosse realmente para a cruz e ressuscitasse, o apóstolo Paulo fala que a nossa fé seria vã. Foi necessário que acontecesse isso para que hoje nós tenhamos vida e vida com abundância. Nós tenhamos realmente a liberdade e a passagem realmente para uma vida eterna no céu com Ele. Então, foi necessário ele morrer para que isso acontecesse. É da mesma forma aquilo que vai acontecer no final dos tempos, entendeu? A vinda gloriosa do Senhor, a destruição dos ímpios, tudo isso é necessário. Então, assim, e não só isso, não só pensar lá, mas pensar naquilo que nós estamos vivendo, naquilo que nós estamos vendo. A dureza do coração do homem, homens amantes de si mesmo, pessoas que, sabem, falam do amor, mas não vivem o amor. John Stott foi um grande teólogo, né? E assim, já faleceu tudo, enfim. Mas ele fala uma coisa muito interessante, que assim, haveria um tempo em que o amor seria um Deus. Aí você fala assim, poxa, mas não é bom? Não, não é. Porque a palavra do Senhor diz que o amor é dom supremo do Senhor. O amor anda com o Senhor. O amor não, Deus não é amor. Lógico que não. Deus não tem amor, ele é o próprio amor. Só que o que nós estamos vendo? Separaram o amor de Deus. E quando o amor é separado de Deus, se mata por amor, se destrói por amor. Eu tive uma entrevista a respeito disso. Isso. Tudo por amor. O amor não destrói, o amor constrói. Sim. O amor não é sofredor, o amor não se inflama. O amor é compreensivo, ele é comunhão. Eu vejo isso nas celebrações de casamentos. E aí, o que acontece? Que glória. E é isso que nós estamos vendo hoje. Então, quer dizer, diante de uma geração caída, nós não precisamos cair com essa geração. Nós temos que ser a diferença. E a Uma Palavra de Vida trabalha nesse sentido, preparando homens e mulheres para se sustentar, para estarem firmes com Deus, para ver, mas não para serem abalados, para influenciar e não serem influenciados por qualquer vento de doutrina, porque hoje também, por o ensinamento herético, né, dizendo que é a palavra de Deus e outras coisas mais. E você se sente um pastor na contramão? Muito, pelo amor de Deus. Você... essa pergunta aqui eu sabia, eu vou fazer, né? Porque assim, e foi exatamente isso que eu ouvi na Palavra de Vida Church, na ceia abençoada, que foi no Dia das Mães, né? Foi um dia antes. Um dia antes, né? Foi um domingo antes. Foi um domingo antes. E eu eu já passei também, conheci muitas doutrinas. Sim. Eu tenho a congregação cristã que eu gosto muito, que eu sei, eu recebo muitas bênçãos. Eu acho que ela é uma das... Ela fica, acho que, no intermediário dos legalistas e liberalistas. Eu gosto muito das bênçãos que eu alcanço junto aos cultos da congregação. Devo enaltecer, não vou falar mal de nenhuma outra doutrina. Meu filho também já quase foi... pastor, mas houve uma mudança em sua vida, mas Deus é muito presente, muito forte na sua vida, e hoje também está caminhando dentro da sua profissão, mas também no caminho de Deus. Palavra de Vida Church, eu senti exatamente o que você proferiu aqui no nosso encontro. A palavra verdadeira, uma interpretação de quem estuda a palavra, uma congregação, por assim dizer, um ministério. Eu vi pessoas que não têm o dom da oratória, né? Não são grandes comunicadores, mas trazem o dom de Deus em seu coração e podem ministrar a palavra no seu púlpito. Eu vi isso.
e pessoas, coisa que eu nunca vi, né? Todo mundo cumprimentando todo mundo no tempo do culto. Parece que se conhece há É tempos. uma grande família e é o local onde eu vou buscar a palavra de Deus. Não é porque você está aqui, Sim. é onde eu senti bastante Fico muito conforto feliz, Du. da palavra do Senhor. E se eu puder indicar a palavra de Vida Church, quero inclusive que você fale agora, porque o nosso tempo eu tenho mais 10 verdade. minutos, né, Dan? Isso, tem mais 10 minutos. 10 minutos? Eu tô a 15, mas eu quero que você agora, pastor Igor Alessandro, o meu amigo Igor, Sim, que eu já o sim. considero um grande amigo, o que falta para você dizer aqui, nesse nosso espaço, que foi tão abençoado hoje com tua presença, com você mudou sua logística, você veio aqui de coração aberto, de alma, e trouxe a palavra do Senhor no meu podcast, que eu já sei, eu sabia que em algum momento eu receberia grandes bênçãos aqui. O que você quer trazer para nós? O que falta para você nos trazer? O recado do pastor Igor e de Deus nesse momento que a gente reservou, que nós vamos lançar na rede. O que falta agora para você? Legal. Bom, em primeiro lugar, agradecer demais esse espaço, essa abertura para a palavra do Senhor, né? Tenho certeza que esse podcast será realmente aí um sucesso. É um projeto de Deus na sua vida, sabe, essa visão ampla que você tem de chamar todas as pessoas de todos os patamares, todas as religiões, de todos os pensamentos, continua assim, porque realmente se faz notória a multiforme sabedoria de Deus, como a palavra do Senhor diz. E eu quero deixar realmente uma palavra de vida no seu coração. O Senhor Jesus, ele é aquele que morreu por nós. Mas ele não morreu por nós enquanto nós éramos santinhos ou estávamos dentro da igreja. O Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz que ele morreu enquanto nós éramos pecadores. E aqui eu não estou falando que eu não sou mais. Todos nós somos pecadores, segundo a palavra que está em Romanos. Mas é interessante que o Senhor, ele olha o nosso coração, ele vê o nosso coração, ele vê a intensidade do coração, ou a intenção verdadeira do nosso coração, e ele sabe quem nós somos. Ele sabe aquilo que nós pensamos, ele sabe aquilo que nós desejamos. Por isso, você está escutando esse final desse podcast, que foi, agradeço demais a Deus. Abra o seu coração para o Senhor Jesus falar contigo. Eu não estou falando de igreja, eu não estou falando do cristianismo, estou falando da pessoa amada de Jesus, que como ele me alcançou, me abraçou, me mostrou o caminho onde eu devo seguir, e hoje, graças a Deus, eu sou um homem realizado, e não estou falando de dinheiro, não estou falando de posição profissional, estou falando realmente daquilo que ele entregou na minha vida. Hoje eu sou um homem feliz, pleno, porque Jesus habita em mim. É isso que ele quer fazer com você. Pode ter certeza, em nome de Jesus, que ele te entende, ele te compreende e ele sempre tem uma palavra de vida para o teu coração. Abre o seu coração agora. E, se possível, só fazer uma oração rapidinho. Vamos fazer uma oração, claro. Senhor, eu queria pedir a Ti, Pai, que eu sei que o Senhor anda conosco e está aqui. Porque a Tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali o Senhor estará. Peço a Ti que o Senhor visite, Senhor, a vida do Edu, do Daniel e de cada pessoa que estará ouvindo, Senhor, fazendo com que a Tua mensagem, a mensagem do Evangelho, alcance, Senhor amado, corações, Senhor, talvez entristecidos, abatidos, angustiados, depressivos, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo, Senhor querido, aquilo que a Tua palavra nos diz, a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém. Que glória. Obrigado, viu, Du? Graças a Deus. Poxa, eu nasci mais uma vez, né? Nascemos aqui, Daniel também. E eu queria o endereço da Palavra de Vida, de Vida Church, os dias dos encontros, que você possa convidar os nossos... Então, nós ficamos ali na Avenida Parada Pinto, 787, é uma sobreloja, fica em cima do Banco do Brasil, ali na Zona Norte, muito fácil acesso, tem ônibus na porta também, né? Então, assim, é só você chegar ali, é uma escada sobreloja, como eu disse, em cima do Banco do Brasil, Avenida Parada Pinto, 787. Os nossos cultos
são de quintas e domingo. Quinta-feira às 19h45, ou melhor, às 8h. E no domingo às 18 horas. E nós estaremos ali realmente aí te esperando. Temos também um Instagram, que eu sempre coloco lá. Vou começar também uma série de mensagens. Também uma série de ensinos que a gente sempre costuma dar, e isso tem um grande efeito aí de crescimento e maturidade para todos os corações, né? O meu Instagram é @PRIgorAlessandro, e lá você vai ter maiores informações, tá certo? Um outro detalhe que eu lembrei, até quem tem aí Spotify, eu fiz também um trabalho dos livros do Novo Testamento. Olha que Não bacana. são como o Cid Moreira, mas é palavra explicando aquilo. No Spotify? Isso, no Spotify. Faça o teu... É Uma Palavra de Vida Church. Uma Palavra de Vida Church. Aí você entra lá, aí você vê cada carta, desde de Mateus até Apocalipse. Nossa, eu vou... Muito bom. E assim, estudar. como uma conversa, falando, olha, o livro de Mateus foi escrito Que tal, legal. tal, data Nossa, tal, eu estava tudo. procurando isso. Muito bom. Tá bom? Estava procurando isso. Bom, então, encerramos o Edu Lopes Podcast aqui no YouTube e vai para o Spotify também. Que glória, que bênção esse encontro com o Igor Alessandro, o pastor Igor, da Obrigado, Palavra de Vida Church, e que Deus continue te abençoando muito, pastor, tua família, Amém. teu ministério, porque é isso que nós precisamos. Uma palavra do Senhor, uma palavra verdadeira, e buscando sempre a intenção do coração do homem. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Um grande abraço. Muito obrigado pelo carinho. Até mais. Foi?